Vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa atividade. Podem tomar os seus assentos. Aconcheguem-se. Cheguem perto aqui para aparecer bonita ali no registro. Ok. Eu queria lembrar que a gente está fazendo transmissão, é isso, produção? Eu estou parado, olha lá. Alô, produção, transmissão ao vivo? Vai ao rolar? vivo, já está rolando. Ah, já está rolando, olha que maravilha. De São Carlos para todos os cantos online conectados. Aqui, venha, mestre. Se aconchegue. Senta aqui no seu lugarzinho de destaque. Gente, quero lembrar também, antes de apresentar a roda, que a gente tem uma lista, o caderno de presença, para estar todo mundo deixando assim sua assinatura. A gente também tem esse ano uma novidade que é uma caixinha de dúvidas, sugestões, inquietações. Às vezes tem alguma coisa que a gente quer perguntar, mas não se coloca ali no meio da roda, né? Então tem uma caixinha, como se fala? Anônima. Venha. Bom, então, boa noite a todas e todos que estão aqui. Nós estamos começando mais uma roda de conversa, prevista nas atividades do projeto Ponto de Cultura Rocher de Ouro, Manifesta. Essa roda de conversa é uma ação de brotamento, né? A gente, ao longo do projeto, determinou diferentes metas, pensando no organismo aí de uma planta que precisa de um terreno adubado, e depois vem as sementes para crescer, para germinar, brotar. E lá no fim do ano a gente vai ter as flores, que é a nossa festa na rua, comemorando aí nossos 21 anos de Rocher de Ouro. E na noite de hoje, então, é um prazer a gente estar recebendo vocês aqui, mestre Walter e Walter França Filho, que veio nos acompanhar nessa lida de conversar sobre a história, sobre a cultura do maracatu de baque virado. O tema que a gente pensou para essa roda é falar sobre tradição, memória e continuidade, entendendo que na cultura popular as coisas estão em contínua transformação. Então sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, a gente já estava com saudades. Antes de passar a palavra para eles, eu queria dizer então um pouquinho para quem talvez ainda não tenha contato, que o mestre Walter, ele é fundador e mestre da percussão da nação Raízes de África. A própria. E é um artista de grande referência e conhecimento não só dessa cultura de tradição pernambucana, mas de outras tantas culturas aí do nosso Brasil. E ele vem aqui em São Carlos desde 2003, e com seu jeito especial e singular de ensinar o baque tem nos acompanhado aí ao Rochedo de Ouro nessa trajetória toda. Ele é músico, compositor e não só percussionista, também toca outros instrumentos. Vou deixar que o mestre fale um pouco sobre essa trajetória dele na música também. O que vier está na mão, sai som e lindamente. E esse ano, então, a gente trouxe os mestres acompanhados por uma pessoa de sua preferência. Então, o Walter convidou Walter França Filho, né, que desde criança, então, participa de grupos da cultura popular em Recife, está imerso nessa relação familiar, né, e já desfilou em diversas agremiações. Tem uma trajetória aí que o avô é um dos fundadores do da Escola de Samba, Gigantes do Samba, né? E o pai, Walter, né? É um dos principais mestres aí de maracatu, de baque virado, né? Que a gente tem em atuação nesse Brasilzão. O Walter Filho também participou de gravações de CDs, de turnês com a nação, como batuqueiro, mas também trabalha em diferentes oficinas sobre o maracatu. E atualmente é o presidente do Maracatu Nação Raízes de África, onde ele também atua como porta-estandarte, não é isso?
e ele tem uma formação de licenciatura em História e Pedagogia e atua como professor de História, mas também realizou uma pesquisa ampla aí sobre o maracatu e as diferentes nações que ele com certeza deve comentar um pouquinho para a gente. Obrigada, é isso, eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da experiência aí na trajetória do maracatu. Cadê vocês? Você mesmo. Eu vou para vocês. Ah, claro. Aqui para mim? É porque a gente está transmitindo. Eu vou levar, né? Pode passar. Gente, como é de praxe de costume, boa noite. Boa noite. Aprenderam, tá vendo? Eu reclamava muito, eu dizia, boa noite. Bem, gente, eu não estou vendo nenhuma cara nova aqui. Todo mundo me conhece. Né? Nenhuma cara. Então, eu me chamo Walter Ferreira de França. Eu sou de Recife, a capital do Brasil, né? Pernambuco. Pernambuco, capital do Brasil. Muitas pessoas não gostam, mas é verdade. Por que eu digo isso? Eu digo uma brincadeira, é uma questão na verdade. Pernambuco, a terra do frevo de maracatu. Um dos maiores fogueiros, o frevo, que é a terra, e o maracatu. Eu não vou falar muito não, porque tem alguém para falar também, certo? Eu já falei tanta coisa, há 23 anos que eu venho aqui, sempre batendo na mesma tecla, falando a mesma coisa, não é verdade? Né? Então, é justo, claro e necessário que vocês escutem a palavra de umas pessoas que você talvez não conhecesse ou conheça só de nome. Como já foi dito, mencionado, é o meu filho, certo? Da segunda família, é o presidente, é percussista também, dirige também bate de maracatu na hora necessária. Não, eu estou falando é tudo, né? Vou deixar aquele bicho. Eu vou deixar aquele porque quando o cara for falar, já não tem nada o que falar, né? Porque o fulano já falou tudo. Então é o seguinte, no decorrer da nossa palestra, gente, eu sempre comento isso, que a gente, quanto mais conhece gente, mais aprende. Quanto mais você exigir da gente, a gente bota o nosso conhecimento em prática. Quanto mais perguntar, mais a gente difunde e mostra a nossa sabedoria. Eu costumo dizer para Chico, né, isso que o Manu falou aí da brincadeira das perguntas, é porque o pessoal não pergunta, entendeu? Até porque é necessário que vocês façam uma pergunta para tirar dúvida de algumas coisas que vocês ouvem, que escutam, e que não tem a certeza que realmente é aquilo, né? O que é maracatu, o que é bate de maracatu, o que representa um palio, quais são os personagens que tem dentro do maracatu. Pensar que maracatu é só tocar o tambor, TD. É isso e muito mais ainda, que a história do maracatu é muito extensa. Então, hoje estamos aqui numa roda de conversa, né? O título da brincadeira, roda de conversa, onde vai ter perguntas e respostas, tá bom? Eu vou deixar aqui o Walter Filho se apresente para vocês, certo? E vamos que vamos. Então, gente, boa noite. Como meu pai já bem falou, né? E meu nome é bem diferente do dele. Não, né? só muda o filho, somente. Tá querendo ser com o filho, né? Walter Ferreira de França Filho. É a única pessoa que tem um nome. Desculpa ela, é a única pessoa no mundo que tem um nome com 3 letras repetidas. Sabe qual é? Não, mas eu vou dizer para vocês. É Walter Ferreira de França Filho. 3 F. O próximo, já disse aí, tu quando tiver um filho, o homem vai botar Walter Ferreira de França Filho e Filho.
Então, é uma dupla satisfação, né? Primeiro ter voltado aqui em São Carlos faz um tempo, né? Era bem molecão quando eu estive aqui. E a segunda é poder estar do lado, né, de uma referência muito grande em relação ao maracatu. Né? Muita gente pergunta assim, como é ser filho, né, de Mestre Walter. Então, ser filho é ser filho, né? Outra coisa é ser batuqueiro, ser companheiro de Mestre Walter em várias incursões aí pelo mundo. Então, mas era de fato uma satisfação, porque a gente pode ouvir, aprender, né? A todo momento é isso. Chamou muito a atenção o título, né, que vocês colocaram para a roda, tradição, memória e continuidade, né? Muito bonito. A gente muitas vezes escuta, vê e vivencia muitas questões relacionadas a respeito, à tradição, a conhecer fora de Pernambuco. É muito interessante que vocês saibam, e aí é interessante ainda mais estar sendo mostrado, né, para várias pessoas na rede, é que a gente precisa render homenagens, né, em vida às pessoas que fizeram de fato alguma coisa pelo maracatu, por uma manifestação. Então, quando a gente fala em tradição, a gente precisa lembrar como era, precisa lembrar também quem teve a coragem de modificar algo, né, sem tirar tanta, vamos dizer assim, né, a originalidade, a tradição, a manutenção de algo, mas também poder modificá-la, atualizá-la, né? E esse cara aqui, né, eu falo cara, mas não falo cara com uma forma de desrespeito não, né? É porque realmente a gente brinca, é o cara, né? É o cara que teve, de fato, coragem, numa determinada época, de fazer algo diferente em algo que era, de certa forma, até um tanto monótono. E hoje a gente vê um pouco diferente isso, né? Lá no Recife, entre os nossos pares, a gente não vivencia bem isso. Uma coisa que é legal vocês ouvirem, isso aí é interessante por causa da minha dupla relação, né? Tanto de maracatuzeiro, de uma pessoa nativa da manifestação, como também, como o Manu falou, de pesquisador. Eu tenho, de fato, uma formação bem ampla, né, em relação à academia, e aí é o que a gente acaba vivenciando, vendo o que outras pessoas, né, pares, principalmente, acabam falando, ou acabam até omitindo, né, essa referência das suas músicas, das suas composições, né? A gente acabou escutando durante muito tempo, né, meu pai? Ele já sabia que na nação onde a gente estava, eu já falava há muito tempo que ali não era mais o lugar da gente, né? Mas por inúmeras situações, isso não vem bem ao caso, mas não era mais o lugar. A gente tem que saber, né, quando a trajetória da gente em algum lugar, ela chega ao fim. E a gente precisa fazer algo para continuar. E aí pega essa parte, né, da continuidade. E é exatamente isso. O Raízes tinha de vir para, de fato, bater palmas, render homenagem a essa pessoa que tanto fez e que tanto faz. E que várias pessoas trabalham as coisas e os elementos desse homem e não reverenciam. Não apresentam. Isso aqui é do Mestre Walter. Isso é uma das coisas que eu mais falava ainda em 2018 em relação aos maracatus. Gente, tem pessoas que vieram antes de nós. Um prédio não começa pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro andar. Tem uma base. Se a gente esquece a base, a gente não sabe o que é tradição. A gente está em busca de holofote. É o que, por exemplo, hoje eu vejo muito. É holofote. Tem pessoas que vão, né, sair em vários lugares em busca tão somente de holofote. Não é a questão de divulgar a cultura.
Se fosse isso, era muito bom, mas precisa de mais. A gente tem uma responsabilidade com essa manifestação, né? Centenária, com as cores que a gente defende, e não só, porque isso é só uma bandeira. Porque se você tirar essa bandeira, essas cores, todos são maracatuzeiros. E é isso que a gente acaba tentando trazer, né? Toda tradição, ela tem uma ruptura e tem uma continuidade. Sempre algo deixa de ser feito e sempre alguma coisa se mantém. E é isso que dentro do maracatu a gente vem vendo ao longo dos últimos 30 anos. Né? Essas modificações, atualizações, composições. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar. Inclusive, essas falas foram para instigar mesmo, né? Algumas perguntas, algumas situações aí, e nós estamos aqui de braços abertos e ouvidos, né? Bem atentos, e vamos conversar, né? Prazer, muito obrigado por vocês ouvirem aqui. Silêncio total. Figo, me lembrei agora aquela pergunta que tu fizesse. Qual? Pergunta logo aí, que eu esqueci, que tu falaste pra mim. Eu vou começar então. É que eu tô perto do microfone aqui, ó. O povo me ouve daqui. Eu vou começar perguntando pra Gordinho então, de memória. Qual que é a sua memória mais antiga que você tem do maracatu? Você tem, né? Na memória. Boa. Eu tenho várias memórias do que eu posso dizer assim, que são importantes. Mas tem uma que, inclusive, eu coloquei na introdução da minha dissertação de mestrado, que foi muito significativa para mim. Foi na primeira vez que meu pai foi me ensinar a tocar caixa. Lá no terreiro da casa da minha avó, né, a mãe dele, embaixo de um coqueiro anão. E ali ele demonstrava tudo aquilo que eu consigo ver nele hoje, que muita gente chama, né, isso é público, né? As pessoas chamam ele de chato, de exigente e tal, mas isso é o que faz ele ter a excelência hoje enquanto mestre, né? Muitas vezes as pessoas querem brincar, e obviamente querem brincar, querem tocar, mas tem gente que leva as coisas a sério, tem brincadeira que é séria. Então, isso foi que me transformou, por exemplo, em alguém que hoje é um amante da cultura popular. Né? Eu vou dizer amante não, porque talvez às vezes amante fica com a fala... Enfim, sou casado com a cultura popular, vamos fazer um trato de fidelidade, né? Casado com a cultura popular por conta disso. Isso me fez, de fato, ter um amor, ter uma paixão, e vi o quanto ele leva isso a sério. E isso está lá exatamente nos agradecimentos, né, ali na introdução, como uma forte memória de onde a gente vem. Né? O Manu até falou aqui de um bom terreno, né, de uma semente plantada. Então eu sou fruto um pouco disso, dessa semente que ele plantou ali embaixo daquele coqueiro. Então eu tenho essa memória muito, muito vívida, né? Tá errado, vai de novo, novamente, tá errado, a batida da mão tá errada. Então, se hoje eu consigo tocar muito bem todos os instrumentos, e o primeiro é o caixa, né? Foi exatamente por conta dele, que me fez de fato vivenciar aquele momento de tocar e saber o que está tocando, não é simplesmente só emitir um som qualquer. Então a minha primeira memória não é propriamente dentro de uma nação, mas o momento em que eu tive uma oficina particular com o mestre Walter. Foi isso. Não tem como pagar. É legal fazer a pergunta no microfone, gente, por conta da transmissão ao vivo. Mais alguém? Boa noite. Vou fazer a pergunta para os dois, com dois pontos de vista diferentes, né? Para Walter, de onde veio
essa vontade de inserir instrumentos que não eram originalmente do maracatu, como que isso aconteceu e qual é essa relação que você faz, se eu posso estar enganado, o AB vindo do Ijexá, né? E o patacom, não sei como fala esse direito, patacom do boi. E fala um pouquinho sobre essa inserção aí essa novidade, e o que agora já virou tradição também, né? O AB e essa novidade. E a sua visão disso, como que isso refletiu na comunidade, assim, enfim, queria saber um pouquinho dessa história. Felipe, essa sua pergunta está dentro daquilo que o presidente falou. A coragem de mudar as coisas. Como a maioria sabe, que eu vivenciei maracatu desde criancinha. Mas eu não vim do maracatu, eu vim do samba. Entendeu? Eu vim do samba. Meu pai, assim como eu invejei ele, eu acho que eu invejei, que ele foi fundador. O presidente Walter Filho falou aqui, muito bem claro, certo, da riqueza que a gente traz de família. Eu herdei do meu pai. Ele foi fundador da Escola Gigantes do Samba, onde eu cheguei a dirigir aquela bateria de escola de samba. Então, o que me fez mudar era que era muito arcaico aquilo, só aquilo, maracatu só era aquilo. Só era aquilo. No carnaval se tinha 10 maracatu, quando passasse o maracatu, que o primeiro cantasse, o último cantava a mesma coisa. O bairro que era do primeiro era do último. Aí quando eu cheguei não, que vestia a camisa realmente do maracatu, aí eu tive essa coragem de modificar. Eu assumo Walter Ferreira de França, filho de Luiz Ferreira de França, popular Zacarias. Deixa eu só aproveitar que você falou do baque do primeiro era igual ao baque do último. E uma coisa que me veio à cabeça, que eu já tinha pensado, se você pode falar como era esse baque. O baque é atual, meu filho. Mas era porque assim, o acento, por exemplo. Não tinha nada. Era tem, o que um fazia, outro fazia, era a mesma coisa. Tinha nada de diferente. Era a mesma coisa. Então, eu tive a coragem de fazer isso, de mudar. Eu tive essa petulância. Vou fazer. Por que vou fazer? Porque eu vim de uma escola de samba, onde eu mestrava a bateria, tocava todos os instrumentos, e por que não? Eu pedi uma coisa a você e sabia o que era. Que antigamente o problema era esse. O cara pedia uma coisa, mas não sabia como era que ensinar. Como hoje ainda tem, viu? Ainda é. Falhou? Ainda existe. Tá falhando? Tá não. Aqui embaixo. Ah, é o cabo aí, Pedrinho. Eles estão tentando tirar o ruído lá, já é um caso. Oi. Então, Felipe, quando a gente fala que o primeiro fazia, o último fazia, era porque não tinha criar. Tá falando aí? Tá. Entendeu? Então, é quase como a história do AB. Eu era criança, pequenininho, meu pai era ogã, que vocês sabem o que é ogã, num terreiro chamado de Mané Mariano, um dos melhores ogãs, meu pai, certo? E para todo canto que ele ia, ele carregava, como eu fazia com ele. Não era para todos os cantos que ia, mas me levava. E eu tive o prazer de conhecer o sítio do Paiadão, primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, não é nem de Recife, Pernambuco, nele.
E foi lá onde eu vi uma senhora preta, linda, bonita, representava, parecia muito mais de Itamaracá, tocando esse instrumento. A cor eu me lembro, vermelho e branco. E ela estava tocando aqui naquela, antigamente, até no candomblé, havia esse registro que eu ficava no quarto lá escondidinho. Não podia, porque a polícia fechava o terreiro. E eu estava lá naquele quarto. Um mês atrasado, eu tive lá e visitei. O lugarzinho que eu estava. Okay. E eu fiquei apaixonado pelo instrumento. E dizia com a mente de criança: quando eu tiver um negócio para mim, eu boto esse negócio. Aí não sei se de criança, sabe? Quando eu tiver um negócio, botar um negócio para mim, eu boto esse negócio. Não sei para qual orixá estavam cantando. Não me pergunte que eu não vou mentir, não. Não sei. Mas que estava bonito, estava, viu, velho? A mazuca estava virada. Os três eles mandando ver e ela lá. Uma mulher tocando. Passa-se o tempo. Chega a idade máxima, maior, até chegar a mestrar o Estrela. E foi lá onde eu inseri a Bíblia. Foi uma mulher? Não. Um homem que tocou pela primeira vez. Fui para a Avenida Zé Davi. No ano seguinte, veio Luciano. Não, veio Carlos. Primeiro ano tinha uma vez. Uma vez só. Zé Davi. No segundo veio 2, Carlos. No terceiro veio 3, Luciano. Aí, o peixe. Sabe o que disseram? Aquele palhaço endoidou. Palhaço! Não foi Walter não, viu? Aquele palhaço endoidou. Quem já se viu isso em Maracatu? Não existe isso em Maracatu. Mas existia, sabe? Porque a feijoada só é boa com muitos elementos. Vai botar só um osso só na feijoada. Onde é que está o tocinho? Onde é que está o beijo? A chave. Né? Tempero. A feijoada só é gostosa com esse tempero. E aí fui incrementando. Fugindo. Vem a segunda alternativa que volta e bota dentro do maracatu. Já tinha uma vez. Aí volta e faz a toada. Né? Depois de domínio público, o primeiro maracatu tem sua toada própria, composta por Walter. Vamos acabar com esse negócio de dizer essa toada do Estrela. Nada, de Walter. Cantam. Foi aquilo que o presidente falou. A vergonha de diferenciar que isso é de fulano. Qual que é a música, Walter? Você tá falando? Não, eu fiz tanta, cara. Não, mas é assim que você tá falando. Eu fiz tanta. A primeira, ó. A primeira que eu fiz? É. Que cantam lá? É. Cheguei, meu povo, cheguei para radiar do Raízes. Tá. Do Raízes. Própria. Por quê? O Valdo tomava conta do Raízes, que era de criança, pequenininho, eu, e mestrava a percussão. Então, vou cantar. Cantei, foi aceita e ficou, batizou. Mas não é de Pelagem, antiga. Ele dizendo, quando estava lá ainda. Mas deixa pra lá, vamos para a história. Senão, a passamento, vocês não vão conhecer nem entender. Aí vem, parada. Eita, agora ele agora vem o samba, agora é Maracaçamba. Foi o nome que botaram. Maracaçamba. Não, meu filho.
Eu botei as paradinhas que vocês tentam fazer, que alguém vem fazendo, as paradinhas dentro do Baco do Maracatu. Foi eu, doido, que fiz. Aí disseram, ele agora acabou de doidar, agora é Maracaçamba, não é Maracatu, não samba. E agora, sabe o que é que me orgulho? Foi isso que o presidente falou. Cadê a coragem de reverenciar, de dizer que foi do cara? Antes tu criticou, antes tu xingaste, e agora quer mídia. Falar de Walter é muito fácil. Difícil é ser ele. É muito difícil ser ele. Porque quando faço uma toada, que estou pensando em fazer um negócio, eu vou lá, eu vou no teclado, vou no violão, vou no cavaquinho, porque eu tenho capacidade para isso. Obrigado, meu irmão, por dizer que Walter é um músico. Aí, é quando eu digo para ele, faça isso. Ô, meu pai, me ensine. Aí meu pai vai lá, ensina. Grande Marcelo, salva de palmas para o mestre Marcelo. Aqui, meu querido, aqui, quer desfazer de mim? Onde é que está a educação? Onde é que está a educação? Cara, aqui, junto de mim. Isso. Estou falando, lembrando do tema. Memória, tradição e continuidade. Memória, tradição e continuidade. Continuando aquilo que o pessoal não sabia. Então, esse cara aqui me ajudou muito, viu? Nas vozes, né? Construção de instrumento. Aliás, de muitas coisas. Que ninguém é ninguém sem um ninguém. A minha avó já dizia, um homem não é homem sem outro homem. Né? Não é por viadagem não, viu? O homem não é homem sem outro homem. Ai de mim se não fosse esse homem. Para fazer meus instrumentos, para fazer as minhas afinações, me ajudar naquilo que eu queria, para me proporcionar naquilo que eu sou. Então, voltando à palestra. Ele agora endoidou, quer fazer de maracatu samba. Samba, maraca-samba. O senhor estava te vendo nas fotos que eu estava precisando. Viu, gente? Então, isso tudo é na pergunta que você me fez. Porque você fez uma pergunta, esticou. Ela saiu daqui e foi até Matão, né? Foi até Matão. É onde ele fez. Nem ele mesmo entendeu o que eu respondi pela pergunta que ele fez. Você fez, rodeou, fez tanta coisa, fez um bordado, depois costurou, rasgou, botou o bolso, aí depois botou o flechiqué, tudo bem. Então, Felipe, quando a gente fala nessa teoria sobre instrumental, vem a fase Bach. Hoje em dia, nós fazemos tudo isso. Eu dentro do estilo criei Bach de Malê, o Bach de martelo com paradinha. Criei Pantangone dentro do maracatu, botei a ver, mas existe uma coisa. O velho Luiz Gonzaga já dizia, uma carreira de neguinho, 120, para que tanto só se toca em 3? Não é isso que diz? Não dá dessa forma? Respeito os 8 baixos. Aí ele falou assim, Bach de maracatu, só existe 3. Marcação, do antigo, viu? Martelo e o Bach de parada. Instrumento de maracatu, na realidade, só existia 3. O bombo, o gongue e o tarol. Isso que tem, tudo isso aí, foi só um tempero
para botar na feijoada. E notem, ficou gostoso, viu? Ficou saboroso. Porque se não tivesse isso tudinho, o maracatu ainda era do passado, ninguém ia olhar. Aí veio Valdo, com mais uma coisa, 3 gonguês. Aí o cidadão falou, Estrela Brilhante foi que realmente foi. Quem botou? Bom, o doido, o palhaço. Fala isso. Agora, não diz a origem. O que e o porquê, como é que é. E eu dei uma oficina lá uma vez ensinando tudo isso. Marcação, repique e solo. Quando os três estão juntos tocando, chama-se trupeada. Ouviu, gente? Tudo muito calado. Não entenderam, não foi? Não. Não? Trupeada. São 3 ritmos no solo. Tá. Você vê, escola de samba tem primeiro, segundo, terceiro surdo, né? Não é duro, xangô, tem 3, tambor de crioula, tambor de mina, tudo é 3. O maracatu não é diferente, não. Tem o primeiro, segundo e terceiro. Tá. Que um cidadão passou por aí dizendo que era meião. Meião eu conheço, cadê? É isso aqui, ó. Tambor de virada. Aí lá vem o outro. Baque de Luanda. Eu conheço marcação. Porque se não for, você vai lá em Santa Amaro, abre a cova e pergunta a Luz de França. Foi de lá de onde eu vim, da origem. Maracatu de Baque Virado, Leão Coroado, fundado em 8 de dezembro de 1863. Primeira nação que eu passei. No conhecimento, não veio de outro canto, a não ser dessa universidade. Lá, Leão Coroado. Correto? Conheci, tive o maior prazer de conhecer os 4 baluartes de Maracatu. 4 baluartes, né, Marcelo? Dona Santa, Elefante, Luiz de França Leão Coroado, Cabeleira Estrela Brilhante, Zé Gomes Indiano. Olha para aí. Eu vivenciei isso. Não sai da frente que o mestre Valdo quer passar. Eu não magoo ninguém, não filho de ninguém. Sou aquele cara que tem a coragem, a hombridade de dizer. É de fulano, é de ciclano. Né? Quantas vezes foi, Marcelo, até aí, para você cantar aquela toalha da Santa Xalá? Como é, Marcelo? Como é? Aperreava tanto. Mas, eu já cantei, cante de novo. Não era assim, Marcelo, que fazia com você? Cante de novo. Nunca me negou naquilo que eu pedia. Nunca, nunca, nunca. Mestre, Marcelo. Nação de Axará. Sempre manda a mensagem, né? Vida longa, nação de Axará. Vidas longas, nação de Axará. Cresça como eu quero crescer. Cresça como eu quero crescer. Não estou grande não, viu? Maracatu é vida, é força. Eu digo uma coisa a vocês. Eu vivenciei uma coisa que, meu Deus do céu, eu acho que eu paguei. Eu, quando estava no samba, não sei se você se lembra quando eu falava isso, eu acho que você ouvia quando eu dizia isso. Eu fui um cara que mais maltratei Maracatu, gente, mesmo morando em frente ao Leão Coroado, sabia disso? Tinha. Porque eu saía na escola de samba, aquelas pastoras, eita, cada mulher linda. Sabe o que eu fazia? Me lembro muito bem. Isso aconteceu com Cabeleira. A gente estava num festival ali, junto daquela, na maternidade dele. Aquela maternidade lá do. Não, Macaxeira ali, como é o nome daquela maternidade? Barro Lima. Ali tem uma rua, Marcelo, como naquela rua ali, Oitilho, é?
havia um festival lá, e o maracatu estava lá. Sabe o que eu fiz? Mandei os pessoal, o meu batuque jogar pedra no maracatu. Eu mandei, e depois eu vim apagar, com a mesma moeda. Passei a defender, olha esse carrinho, vim defender esse pavilhão do maracatu que eu judiei e mandei jogar pedra. Aí foi quando o cidadão disse, onde você já era. Sabe quem falou isso para mim? E ninguém teve esse privilégio de ouvir isso. E você já era. Seu Marcelo estava. Seu Marcelo estava nessa noite. Como Deus é bom. Aí manda. Existia lá em cima, no alto de Santa Teresinha, uma igreja católica de São Sebastião, em que a gente fazia o festival lá, de carnaval. E a gente subiu. O pessoal lá do terreiro estava em obrigação. Isso na semana pré-carnavalística, né? Aí quando a gente voltava, aí o cara abria a porta, mandava a gente entrar. Nessa Marcelo, foi assim. E lá dentro, aquele amor. Eu me lembro que estava Marcelo, Tourou, as gêmeas, não era Maíra Moreno, era as outras, Lu e não sei quem, Luciano, do AB, Cláudio, nossos batuqueiros, antigo que estava lá nessa festa. E lá o homem vinha, mestre Cangaruçu. Antes de você ser, já era. Quer dizer, antes de eu chegar no maracatu, eu já estava dentro, você sabe. Meu gente, isso é que o maracatu proporciona a gente, história linda, bonita. Quando você acompanha com fé, com respeito, fazendo tudo por amor. Hoje, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas sabem o valor que tem o maracatu. Hoje sim, o maracatu é respeitado. Hoje sim, o maracatu tem o seu lugar. Hoje nós sabemos o que a gente quer. Não dão porque não querem, né, Marcelo? Então não quer da gente. Não dão porque não querem. Sabe que a força maior do folclore, da história do Brasil, está no maracatu. Quem descobriu o Brasil? O Brasil nunca foi descoberto, já estava aqui. Quem povoava? Os índios. E o maracatu tem, nossos índios de Reamar. Estou errado, seu Marcelo? Fala, vá! Já chegou, amigo. Então, gente, eu só estou falando isso tudo porque ninguém pergunta. Vá, agora. Pega o microfone, senão não dá para ouvir. Eu tô com uma pergunta aqui na minha cabeça. Quantos anos os Raízes vai fazer esse ano? Queria saber o que eu estava pensando aqui na cabeça. 29. 29? Obrigada. Era isso que eu queria fazer. 29. Estava pensando aqui como eu fazia. E eu agradeço esse 29º de existência ao mestre Marcelo, que deu muita força a gente, criança. E muitas vezes lá, me ajudando nos ensaios com as crianças. A prova é tanto que ele também já começou com criança também. Eu falei isso ontem, que uma das minhas formações foi no Raízes para fazer esta política pensada. Foi lá que eu aprendi e comecei na ação escolar com pensados que eu aprendi lá no Raízes. Vê bem a palavra aprender. A gente não aprende, a gente bota para fora aquilo que estava guardado. Estava lá, então alguém chegou e despertou. Obrigado, Marcelo. Então, está aí a nação de Oxalá, irmanada ao Raiz de África, correto? E é isso aí. 29 anos a gente vai fazer, tá entendendo? A história do Raiz é muito linda, é muito bonita, como começou, tá entendendo? Mas você falou um negócio aqui que eu deixei o resto aí. Só antes de passar a palavra para você, eu vou aproveitar o ensejo, porque na época que nós, isso foi tão distante, né? Nesse carnaval, houve uma polêmica em relação à idade,
que é uma coisa que entre nós maracatuzeiros nós queremos derrubar, que é um critério da Prefeitura do Recife do concurso, em que quando há empates em todos os critérios, o que vai fazer a distinção de quem vai ganhar qual a posição é exatamente a idade. E algumas pessoas que não sabiam, né, digo isso assim, não sabiam do que estavam falando ou falavam com má intenção, falavam com um tom como se o Raízes estivesse inventando uma data de fundação. Só que é o seguinte, eu vou aproveitar esse espaço, se vocês me permitem, só para esclarecer isso. O Raízes, de fato, ele só vai se constituir enquanto pessoa jurídica em 2018. Só que, como várias, né, instituições de cultura popular, você existe e você não a registra. E pelo fato, como meu pai bem falou aqui, nós fazemos parte de outra nação e o Raízes era um projeto, né, dentro da escola onde ele trabalhava, não havia necessidade nenhuma de haver um registro formal de uma abertura de empresa. Então, o Raízes, ele tem essa constituição jurídica em 2018, porém, em 95 já começava como um projeto na Escola Municipal Antônio Tibúrcio, né? Então, até no nosso release tem lá a explicação exatamente disso. E aí eu perguntei, assim, de maneira, obviamente, bem aberta, né? Claro que eu não direcionei a pergunta. Eu disse, se eu nasci em 84, mas só me registraram em 95, que idade eu tenho? Então, eu só queria aproveitar esse espaço só para falar isso, né? Porque eu sei que muita gente está assistindo, e sei que algumas pessoas que estão assistindo também estavam inseridas nessas discussões, né, no Carnaval, em relação ao desempate em que o Raízes ele sagrou-se campeão do Grupo 1 e nós fomos lá para o Grupo Especial. Era só para aproveitar, né, pegar o gancho da pergunta. Boa noite, Walter, né? Eu queria fazer uma pergunta. A gente conversou sobre o mestre Walter, sobre o Walter músico. Eu queria perguntar sobre a história do Walter compositor. Como que começou? Se você começou a escrever músicas dentro do samba, ou antes disso, ou foi já escrevendo toadas dentro do maracatu, né? Como que foi a experiência, sei lá, da primeira vez que você viu um monte de gente cantando uma música que você escreveu? Como que foi? Fala um pouco da sua história escrevendo música, né? Que é uma coisa que a gente tem aqui vários registros de toadas muito bonitas, muito marcantes, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Inspiração, né? Inspiração. Olha, é o seguinte. A minha primeira composição que foi feita foi um samba. Eu fiz para uma equipe de futebol chamada Mocidade, Esporte Clube, entendeu? Onde eu fazia parte da torcida, o nome que tinha lá, não era organizada não, entendeu? E tinha uns instrumentos, e sempre levava um pessoal para incentivar a turma a jogar, o que chamavam de charanga, entendeu? E eu também acompanhei pastoril, gostava de coco, está entendendo como é que é. E fui botando um pedacinho de uma coisa com a outra, está entendendo? Até fazer esse samba. Não foi um samba bonito, perfeito assim, de compositor, nada, não. Pedacinho do corpo, pedacinho de uma coisa, pedacinho do outro, entendeu? E fui. Quer dizer, aí quando eu fiz essa toada, cheguei, entendeu? Eu já estava inspirado naquilo que eu queria ser. Eu já tocava violão, já tocava cavaquinho, tá entendendo como é que é? Acompanhava Zé Amanso do Coco, tá entendendo? E perguntava para ele se aqueles
o que ele cantava, ele escrevia ou vinha da mente. Ele dizia, uns a gente escreve, outros vêm da mente. Aí eu juntei isso, o que vem da mente com o que já tinha. Outro não entendeu isso. Entendeu isso? Sim, sim. Entendeu? Não entendeu não. Não entendeu. Porque, olha, o mais difícil é a música. Letra, você... É mesmo que uma carta, que um bilhete, que você vai escrever no bilhete. Entendeu? Aí quando você acha uma música, a música, aí você bota na letra. Entendeu como é que é? É o que existe por aí, o cara pega a música de outro para cantar chamando de plágio. É isso aí. Aí você faz um versozinho, que é muito fácil fazer um verso, e bota a melodia. Não é tão fácil, mas também não é difícil. Porque vem da sua mente. Correto? Não entendi, não. Ô Valdo, você começa pela melodia ou pela letra? Eu começo pelo instrumental. Entendeu? E eu gosto muito de procurar aquele tom melodioso. No caso, para quem conhece de música, eu gosto muito do som maior. Para mim é um dos melhores tom que tem dentro da música. Correto? Correto. Veja. Tem mais gente para pergunta? Quer fazer? Não, pode fazer, depois eu faço isso. Eu quero aproveitar que estão falando de uns assuntos aí e eu queria botar um pouco de pimenta na roda, se você me permite, até com a grande abertura que o Gordinho, posso falar Gordinho ou é Valtinho? Ou é que o Gordinho fez? Pronto. Que até tive uma aula particular hoje com o Marcelo. Agradecer também aí, conversei bastante com ele para organizar Explora. as ideias. E aí, falando das composições e desse passado, desse reconhecimento, tem um momento que a gente está passando agora, muito especial, que a gente estava até discutindo, né, se ia colocar ruptura ou se a gente ia colocar continuidade no nome. Né? Que tem essa coisa da... É o nome de um texto, essa coisa de onde vem essa coisa de memória, tradição e ruptura? De cultura viva? Tá, enfim. Essa polêmica principal, né, que nós estamos vivendo aqui, que é a saída do Walter do Estrela Brilhante, que por um lado lindo e maravilhoso consolidou o Raízes, né, e essa caminhada linda que a gente está podendo, de certa forma, fazer parte, né, acompanhar. Mas também tem, toda ruptura também tem o seu lado, vamos dizer assim, traumático, que a gente tem que trabalhar também. E eu particularmente tenho muita saudade de muita toada que o senhor compôs, que são belíssimas, mas que de certa forma tá num limbo aí que ninguém mais canta, vamos dizer assim. Nós aqui ainda canta de longe, porque tá aqui, tem essas referências e tal, mas eu queria perguntar, quando que vai sarar essa ferida, ou se vai sarar aí, como é que a gente faz para ajudar, se dá para passar um aguentinho e a coisa voltar, porque é muito importante por causa da memória, principalmente, né? A coisa tem que estar viva para a gente poder memorar e até poder homenagear. Então, eu fico aguardando esse momento, assim, que a coisa vai estar mais sarada. Eu sei que a cicatriz fica, né? Com todo machucado profundo tem essa coisa. Mas, assim, fica o apelo aí para botar um band-aid aí na história e vamos para frente. Agora tem minha pergunta. Qual o sentido dessa pergunta? Botar fogo na lenha aqui, esquentar. Você quer o quê? Que voto para a nação, né? Não. Eu quero que você cante as músicas da nação, as suas músicas para a nação, como você mesmo corrigir. E que a nação possa também cantar as músicas que você fez para ela, que são muito bonitas também, enfim. Eu acho que a cultura popular como um todo sofre, né, uma certa abalo quando essas coisas acontecem. Então, a gente estava conversando, imagino que quando você começou no Leão Coroado e saiu para montar o Estrela, foi um momento parecido, ou talvez uma ruptura também, né, lá atrás. E aí, depois de um tempo, esse amor continua, de certa forma. Se tem a referência, você mesmo já cantou muitas músicas aqui. Mas queria saber de você, como é que tá esse machucado aí? Tá muito longe de...
depois de mim, o que é que tu quer? Eu quero que tu fale sobre esse problema aí para nós. Está tudo resolvido? Está tudo tranquilo? Não, foi tranquilo. Tá. Graças a Deus, tranquilo, uma boa. Então depois tu vai cantar uma do Estrela para nós. Não quer dizer, minha, né? Uma música sua para o Estrela, das antigas. Canta, isso nunca teve mistério comigo, nunca teve isso. Qual é? E o pessoal lá, pode cantar. Qual é que tu gosta mais? Quando os nossos tambores voam. Essa eu gosto bastante. Tem outras também. Mas, enfim, são músicas que eu sei que representam o momento que vocês passaram juntos, né? Do Estrela e da trajetória e tudo. São muitas músicas lindas aí, né? E a gente tá com saudade. A verdade é essa, assim. Não é fácil ficar nesse lugar. Mas é conversa. Fala aí. Não aproveitou nada. Eu gostaria de perguntar para o Valtinho essa questão, né, que você falou sobre o Raízes, sobre origens, e eu gostaria que você falasse, enquanto presidente, como que vocês lidaram com essa passagem de grupos consecutivas aí, acho que ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, e sobre como vocês estão pensando e obviamente se virando em relação, né, a esse desafio do ano que vem, que é estar ali no grupo especial. Então, é muito gostoso, sabe, a construção, porque o que vem acontecendo com Raízes, principalmente nessa construção para Carnaval, ela só foi potencializada, porque em todos esses anos que nós passamos, né, lá no Estrela Brilhante e tal, e quero deixar até bem claro, ciente, não tem nada que mexa conosco, né, de maneira negativa. Eu acho que não tem machucado nenhum. Eu acho que é momento, né? Eu vou voltar. Eu acho que é momento que tem coisas que acontecem e você não se sente bem. Tem coisas que acontecem, pessoas aparecem, situações também acontecem e você não está disposto mais a vivenciar aquilo. Então, se você sabe caminhar com as suas próprias pernas, o faça. Né? E acho que se não cantam, se não falam, a pergunta deve ser feita para quem não canta, quem não faz e por quê. Acho que é mais nesse sentido. Era a minha contribuição em relação à sua pergunta para o mestre. Para Zeca, e porque eu voltei e falei disso, né? Porque desde lá, quando eu ainda também muito pequenininho, né? Sabia bem dizer nada, quando saímos, né, do Leão Coroado, eu me coloco até nisso, só saí do Leão Coroado, quem era eu, pirralha, que mal sabia tocar direito, né? E eu lembro que lá na rua Padre Lemos, na casa do falecido Lourenço Mola, a gente construía, né, todas as fantasias e todo ano sempre a gente tinha alguma coisa para contribuir, né, na feitura de fantasias, na confecção de instrumentos. Então, quando a gente vai fazer essa construção do Raízes, quando a gente sai, né, depois do desfile de 2018, é quando a gente decide, né, diz, ó, realmente agora a gente finalizou um ciclo, Carnaval passou, não é mais isso que a gente quer, não emociona mais, não, sabe? Então, é outra coisa. Então, a partir disso, a gente começa a construir o nosso Carnaval. Né? No caso, a gente não desfila em 2019, nós estamos ainda bastante, né, embrionário ali, construindo, né, com as pessoas que
compraram a ideia de fazer o Raízes um projeto, um grupo com crianças em uma Maracatu Nação. E aí as pessoas da própria comunidade. Minha esposa mesmo, por exemplo, ela se demonstrou uma excelente aderecista, porque durante 3 meses a gente sentou e tudo vinha na cabeça dela: vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma, e algo que ela nunca fez, né? Então, todo esse processo ele é muito gostoso de fazer. É estressante, é muito estressante, mas dá uma satisfação tão grande, assim, talvez não dê para mensurar assim, para vocês o prazer que dá quando você chega na porta da avenida e tem aquele locutor e diz: portas abertas para a Nação Raiz de África, e você vê que todo aquele trabalho que nós tivemos, né, de construção, fio a fio, lantejoula a lantejoula, cordas, né, pinturas, é maravilhoso, porque você diz assim: caramba, deu certo, né? E vem dando certo, porque eu digo muito para o nosso povo que nós não estamos ali para ser o melhor. A gente não está construindo Raízes para ser mais do que ninguém. Nós estamos ali para sermos melhor do que fomos no ano anterior. Então sempre a gente está buscando isso. E talvez por nós estarmos tão focados em nós mesmos, está dando certo, né? A coisa está seguindo, a gente está conseguindo, né, subir vamos colocar assim, né, de divisão, conseguindo mais recursos, e esses recursos eles são revertidos para o Maracatu. Por isso que todo ano que o Maracatu ele se apresenta na avenida, a gente sempre recebe muito elogio, né, dos nossos pares, né, de alguns que não se sentem diminuídos em dizer: caramba, parabéns pelo teu trabalho, foi massa, dá para perceber que vocês estão vindo e fazendo algo sério no carnaval. Então assim, ao mesmo tempo uma labuta muito grande, mas também é muito gratificante, porque as pessoas vêm, né, dentro da própria comunidade, pedem: olha, eu quero sair com essa cor, eu quero sair dessa forma. E nós, nas nossas limitações, a gente busca fazer com que essa pessoa que pediu aquela cor, que pediu aquele modelo, ela se sinta incluída nesse processo, né? Porque eu vou embora, o mestre Marcelo vai embora, né? Maurício vai embora, todos nós aqui vamos embora. E aí, o que legado a gente vai deixar? O que foi que a gente construiu? E aí é exatamente isso que eu estou falando em relação a essa ideia de tradição. De que tradição a gente está falando? Né? Porque é bonito falar a tradição da instituição, a tradição de fulano. Mas espera aí, eu acho que existe algo que não está sendo dito. Então, a que tradição a gente está se referindo? Né? Então, por isso que a gente fala lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não importa. O que importa é: você está se sentindo bem aqui? Você está satisfeito com a sua fantasia? Está bonita? Tá. Então é isso. Brinco com os nossos integrantes que ano que vem a gente vai estar, né, no supra-sumo, né, do desfile de agremiações, de maracatus que já estão lá há anos, com fantasias, né? Enfim. E eu digo para eles assim: o que vocês querem? Não, a gente quer ficar. Então eu digo para eles o seguinte: então o 7º lugar é campeonato para a gente. Porque são 9 nações, são 7 que ficam. Então o nosso carnaval é 7º, a gente vai aplaudir. Porque o nosso carnaval a gente sabe para o que está fazendo e com quem nós estamos disputando, né? Então é um concurso. Ganhar, eu já disse para eles: ganhar a gente não vai não, viu? Então coloquem isso na cabeça, mas a gente vai para fazer um carnaval lindo, bonito. E você sair do desfile e dizer: estamos de parabéns, nossa nação fez um excelente carnaval. E é isso, tá? Não sei se eu me respondi bem.
Boa noite. Eu queria saber um pouco quais são as calungas lá do Raízes de África, quais são as pessoas que estão responsáveis pelo cuidado, né, lá do meio de vocês. Vou pegar para mim essa. Então, as nossas calungas são nossas ancestrais. Né? E não estou falando ancestral na questão só espiritual, né? Mas também de família. Né? A avó do meu pai e a irmã, né? Jacira e Luísa. E quem faz todo o trâmite, né, religioso é o meu irmão, né, que é Valci. E ele é o que é o zelador juntamente com o pai Jorge, né, lá de Maranguape. Então, todo o processo que nós passamos dessa transição, né, de um Maracatu que não era uma nação, e isso a gente deixa muito claro, né, não se constituiu como nação, era um grupo de trabalho com crianças numa escola, né, que o meu pai já cansou já de falar sobre isso, né, a ideia do resgate das crianças que estavam ali presas na ideia dos caça-níqueis e tal, então fazer algo que eles gostassem em relação à cultura, né, local. E nesse processo se manteve, parava, voltava, e em 2018 a gente resolveu de fato pegar, no caso, o Raízes, tanto é que muitos integrantes que lá estão conosco foram alunos da escola, onde meu pai foi funcionário, lá está, hoje aposentado, algo que acho que muitos aqui não vão saber o que é, né? Então, até hoje eles estão lá conosco, né? Então isso é uma alegria, porque a história viva está lá, né? As pessoas que faziam parte enquanto crianças estão lá. Então a parte religiosa, ela é cuidada por essas duas pessoas, né? Meu irmão, que hoje também já é o Babalorixá, o pai pequeno da casa, e o pai Jorge, que já foi rei do Estrela Brilhante, já foi rei do Encanto da Alegria, e hoje também ele é o rei do Raízes de África. Muita gente pode. E o projeto com as crianças na escola? Continua? Parou? Você quer responder? Chico, na escola não, porque eu me aposentei, estou afastado. Mas continuo na comunidade, né? Eu até convido vocês que tenham suas crianças, a partir do dia 17 do mês que entra de julho, viu? Estamos começando nossa oficina de crianças, viu? Vocês podem mandar suas crianças. E nós começamos em julho. Entendeu? Na escola não, que eu não sei porquê, a pessoa, eu quando estava nativa, eu sempre dizia, Zeca, eu não sei por que essa escola tem esse pessoal. Depois que o pessoal se aposenta, desaparece, não passa nem pela porta. Eu estou sentindo a mesma coisa, eu não me dá. Por que, Zeca, acontece isso? Eu acho que é porque a gente enjoa, sabe? Aí eu não passo, eu não vou lá, não sei porquê, aí não vai. Está lá, entendeu? Na comunidade, tem um trabalho muito bom. E isso aí, em relação ao que o meu filho falou, é verdade. A dona Luísa é minha avó carnal, a minha avó mesmo, legítima, é a Luísa, é a primeira boneca. E a segunda, que é a Jacira, minha irmã, entendeu? De sangue também. Quer dizer, uma certa vez, não foi, Gordinho, não sei se o Gordinho estava junto, eu fiquei indignada com o cara, ele falou brincando, não pensei que era Marissa dele, ele fez, esse nome desse maracatu está errado. Eu disse, por que está errado? Depois você devia botar maracatu na sua família. Pô, por quê? Ele fez, tu é o quê de maracatu? Eu disse, eu não é de maracatu. Quem é o presidente? O meu filho. Tem vista se tem, quem é? Você, meu filho. E tesoureiro, minha filha. Aí já tem a boneca que é a avó. E quem segura? Eu disse, na época eu estava com Cíntia. Eu disse, Cíntia, minha mulher. E a outra? A minha sobrinha. Tá vendo? Tá ligado do cara. Mas ele falou brincadeira. E eu fiquei bem bravo assim, mas depois eu pensei assim, o que aconteceu? E
está aí, entendeu? E a nação é essa que está vivenciando o dia a dia, e aí nós estamos aí, entendeu? É o que o meu filho falou agora, nós não estamos lá almejando o primeiro título, jamais. Eu falei o seguinte, e falo, eu não quero permanecer no grupo especial, só aí. Não quero, entendeu? Permanecer lá. Se um dia tiver a sorte de ser, é. Levei tanto tapa-olho quando estava lá, na esteira. Então, foi. Até ganhar a primeira vez, cara, só fez um monte. Marcela testemunha. E aí? Nós não botamos os carros da frente dos bois. Então não dá, porque a gente é amante da cultura, a gente é maracatuzeiro, gosta de maracatu, quer maracatu e tá certo. Eu queria que cada esquina do bar tivesse maracatu. Cada esquina tivesse maracatu. Né? Cada esquina. Para ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no São Domingo, cada dia um maracatu ensaiando. Era muito lindo, né? Porque quando isso aí toca, espanta os mais espíritos, os mais olhados, a inveja. Né? Eu me sinto tão feliz quando vejo o maracatu tocar. Tranquilo. Viu? Lá. Eita. Não, vai. Tá falta. Então, olha, tem uma lacuna de informação na história do maracatu. E a gente que multiplica, fala para os jovens, para as crianças, a história do maracatu. Todo o registro dizem, veio da coroação do rei de Congo. Isso aí, todo mundo repete isso. Aí, isso, 1630. Rei de Congo, 1630, quem vinha para o Brasil era o povo banto. Então, 1630 não tinha povo nagô aqui. Os maracatus são todos hoje de ciência nagô. Então, o Maurício estava falando, comentando isso ontem. Luiz França, Dona Santa, Dona Madalena, todos nossos ancestrais, nagô, raízes, Ação Xalá, nagô. O povo nagô chegou a partir de 1700 e tanto. Então tem uma lacuna aí, ou uma desinformação. O maracatu não veio da população do rei de Congo. Inclusive, se disser isso, talvez o pessoal da Portugal, Espanha e França diga, olha, o maracatu veio da França, o maracatu veio da Espanha, que a coroação do rei de Congo veio de lá. Então isso aí até que é uma informação desconcertante. Aí eu queria, Gordinho, que é nosso querido historiador, comentar sobre isso, que tem essa buraco no meio da história. Então, em 1700 e tanto, aí pronto, chegou em Garaçu, Vila Velha e Garaçu, aí pronto, aí tem registro policial, de coisa, tem um bocado de coisa. Mas antes de 1700, só tem a coroação do rei de Congo. E tem essa confusão. Aí, queria, na sua cabeça, esse buraco, como é que fica? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Né? É muito interessante porque dentro da história, quando a gente busca registros, a gente tenta utilizar as referências mais próximas possíveis, né, em relação ao que seria uma determinada manifestação. Dentro da transmigração, enfim, tem tanto nome, né, em relação a essa passagem, né? Passagem não, esse tráfico, né, negreiro aqui para o Brasil, que até essa própria relação com datas, ela é muito, muito louca, porque as maiores referências que nós temos em relação a povo isso, povo aquilo, é por causa dos portos de onde eles foram, né, trazidos para cá. Então, de fato, fica muito difícil a gente conseguir cravar uma data, uma época específica, né? Temos muitos textos em relação a essas festas, né? Festas de negros, como eles apontam
A Marina Melo Souza, por exemplo, que é uma professora daqui da Universidade de São Paulo, né, que ela é uma das que mais escreveram sobre isso, ela começa a apontar essas semelhanças das festas com cortejos. Então, pelo fato de haver a presença dos tambores, por ter um séquito, né, por ter toda aquela semelhança, a gente vai começando a trazer, por semelhança, dizer que esses maracatus que hoje existem, eles são uma rememoração ou uma continuidade dessas manifestações, dessas batucadas. Né? Mas, de fato, a gente não consegue ter um documento, algo que ateste e diga, de fato é isso. Mas, por associação, como tudo da cultura popular, é muito difícil a gente trazer algo, colocar ali uma chancela e dizer, é exatamente isso. Uma das coisas que muito se briga dentro do maracatu hoje algumas pessoas talvez se perguntam, né? Como é que essa figura de rei, soldado romano, né, está dentro do maracatu e é tradição, né? Então, a prefeitura de Recife, finalzinho da década de 20 do século passado e 30, instituiu uma ideia de, vamos organizar o carnaval, vamos disciplinar o carnaval. Então, um desses objetos, né, que era assim como era colocado, de disciplinamento, eram esses grupos que iam tocar, que eram os maracatus. E aí começaram a dizer, então tem que ter esses elementos aqui. Então foi quando começou a ter essa composição. E aí você diz, maracatu, peraí, se maracatu é da África, o que tem a ver soldado romano dentro do maracatu? Então tudo é muito complexo. E se você não tiver de fato a mente aberta para poder entender que tudo são composições, e aí entra na ruptura e continuidade de tudo, a gente consegue visualizar que hoje o próprio regulamento diz, pode ser soldado romano ou um guerreiro africano. Aí daqui a 5 anos, 10 anos vai ser soldado romano, guerreiro africano ou alguma outra coisa, que a gente não sabe o que vai ser, porque se trata de fato de cultura popular, e como ela vai sendo modificada a todo momento, né? Mas tem um pouco disso. Tem uma coisa, em relação aos nagôs, é porque a nossa relação é tão forte com a tradição religiosa dos grupos que vieram vamos dizer assim, dessas etnias que tinham essa questão com o Xangô, enfim, Pernambuco mesmo não era candomblé, né? Candomblé está sendo um nome, vamos dizer assim, aglutinador para todas as religiões. Mas lá mesmo a gente sempre chamou Xangô, até hoje, acho que você chama de Xangô, eu chamo de Xangô. Xangô, a gente chama do candomblé Pernambuco, é Xangô. Então, principalmente os mais antigos. Então, a gente consegue visualizar muito isso, essa fortaleza em relação aos nagôs, né? Mas, enfim, é muita coisa que se aprofunda, senão vai virar uma palestra de histórias. Né? Mas não existe somente orientação nagô nos maracatus. Existe um Leão da Campina, né, que tem a orientação, esqueci agora, que é os Angola, né? Que é os Angola, né? Pronto, então assim, só para ser justo, assim, a gente tem essa composição, né, não é somente essa tradição nagô, tem também os Angolas, né, com o pessoal lá do Leão da Campina, do Moinádia. Que foi aonde eu endossei, quero até dizer que eu disse, a nação nagô, todos os maracatu que eu conheço, desde quando comecei a ser um coroado, que a nação, toda a nação é conhecida como nação nagô. Se lembra que eu falei isso ontem. Mas, por cada rainha ter a sua tradição, Queto, Jeje, Nagô, Moçambique, então ela traz a nação dela em cima da religionidade dela, do orixá dela, que trabalha dentro daquela ali, não na nação nagô, porque todo mundo sabe que a nação nagô é raiz e que vem do terreiro de Paiadão. Todos os terreiros dali, primeiro visitava o terreiro de Paiadão, Leão Coroado, então se fala muito em nação nagô. Aí foi quando eu falei, explicando essa situação. Laúgo trouxe o Baque Angola porque ele achou que deveria reverenciar a religionidade dele, o terreiro dele, porque é a nação Angola. A gente reverencia a nação nagô,
eu, Mestre Walter, Nação Estrela Brilhante, Leão Coroado, muitos tocam, porque todos veio da raiz de Nação Nagô. Dona Marivalda foi raspada na Nação Nagô, meu pai Jorge, que cuida da nação de Mestre Walter, é Nação Nagô. Então, quer dizer, cada nação traz, como se diz, a sua origem, a sua raiz e da sua casa. Mas não tem nada a ver, todos os maracatu é Nagô. É as Ialorixás, as rainhas, que elas dominam o uri dela, a casa dela, usando dentro da nação dela. Mas todos os maracatu é Nagô. Toda a nação tem sua raiz Nagô. Porto Rico, Mãe Elda é Jeje Cunqueto, então ela começou a cultuar Porto Rico, Jeje Cunqueto, porque ela é a dona, ela é a presidente, ela é a pessoa que é a cabeça, que sustenta a coroa, então ela traz essa tradição. Mas toda a nação, pelo menos na minha visão de Maurício Soares, todas são Nagô. Agora, é o terreiro aonde ela mora, aonde ele é dominado, aonde as calungas é alimentada, aí quando elas começam a ser alimentadas pela tradição do orixá e da casa, aí começa a se reverenciar a nação Queto, a nação Jeje, a nação Nagô, a nação Moçambique, vai pelo dono da casa. Por isso que eu falei isso ontem. Entendeu? Acho que você entendeu. Quando cada terreiro tem sua essência, cada um tem seu saber, cada um tem um jeito de chamar, né? Lá eles chamam o orixá Yansan de um jeito. Eu sempre conheci Oiá como Yansan. Então, não é a pessoa, é a falange da sua nação que muda. Eu acho que talvez seja até o contrário, só pode escrever o contrário o nome do orixá. Queto, jeito, eles começam a me chamar de outro jeito. Como lá eles chamam a Pombagira de Lebara. A Lebara para mim sempre foi Pombagira. Lebara para mim é um Exu. É que eu conheço. Está entendendo agora? É isso que eu digo, muda. É a mesma coisa, o que muda de religião, a oferenda para o orixá. Todos os orixás mesmo, só muda como se fosse eu e você. Eu não como legumes, então dentro da nação Queto, tal orixá não come tal legumes. Orixá Nagô come aquilo ali, já o outro não come. Tem orixá que aceita azeite de dendê, mas tem outro orixá que não come azeite de dendê. Só é isso que muda, mas o orixá todos são o mesmo. Todos os orixás é o mesmo, não muda nada, só muda isso. É como se eu e você, como sou filho de Pai Jorge, quando o santo dele está arriado, eu não posso comer, aliás, nem só arriado, como eu não posso comer. Hoje mesmo eu comi, estava sentindo dor de barriga, por quê? Porque eu comi doce de abóbora. A abóbora é quizila Paxangu. Entendeu agora? Então, como a gente é filho, fica também com a quizila do pai. Só isso que muda só dentro da religião. E mais nada, mais nada. O orixá todos são os mesmos. Não precisa mudar. Aí você faz assim, Maurício, você tem que ofertar a oferenda para o orixá falando africano. Eu não estudei africano, eu não estudei italiano, eu tenho que falar português. O orixá quando vinha nem sabia que eu falava português. O orixá quando escuta a minha voz é português. Eu vou falar uma língua que nem a minha? Não, o orixá tem que me escutar com a minha língua. O orixá, Jurema e Exu tem que me atender com minha falange de português. Ele não me atende, ele não atende todos com outras suas falanges. O importante é isso. Aí foi por isso que eu aproveitei, quando o Gordinho estava falando, para endossar isso, que às vezes as pessoas estão interpretando, não, está dizendo que aquela nação está, não estou querendo mudar a nação de ninguém. Para mim, todas as nações são Nagô, agora só muda aonde vai morar o terreiro. Onde se abre o terreiro, a rainha, é claro que ela tem toda a razão de usar aquilo ali, mas a raiz forte dentro de Recife, Pernambuco, todo mundo sabe que é a raiz Nagô, que já vem de hierarquia. Tem a Nagô e tem também a antiga, que é a Umbanda. Aqui, vocês no sul, tem mania de usar Umbanda como caboclo, isso e aquilo outro, não. Lá também se tem a Umbanda. Tem a nação Xambá, onde mora o Bongá, que é totalmente diferente de algumas coisas, porque a nação Xambá, a nação Nagô, se tira o presente que vocês aqui chamam de barco para Iemanjá, se tira a panela de Iemanjá lá. A nação do Bongá não se tira.
A nação de lá do Xambá, só alguns filhos cultuam a Jurema, ele não cultua o Jurema dentro do terreiro dele. Só isso que tem diferença, que já vem de tradição. E até hoje está todo mundo vivendo, cada um está com seu axé, cada um está crescendo com a sua sabedoria, que o que vale, o que eu falei sempre ontem, seja o que você for fazer, principalmente no orixá e dentro do maracatu, é o respeito. Respeitou, é retribuído pelo orixá. É retribuído pelo orixá. Até uma vela para você acender, tem que fazer com respeito. Tem que fazer com respeito. E também, aproveitando a pergunta que Chico fez a Walter, a respeito das toadas, eu canto, acho que você já viu, eu canto muito a toada. Aliás, eu já fui muito criticado, eu disse que não tinha nada a ver, não é porque por falta de atenção minha. Eu já disse, não foi por falta de atenção de Maurício, é porque o costume de trabalhar só aqui 20 anos com o Walter, então eu escutei muita toada. 21 anos agora. Então toda a toada do Estrela Brilhante. Canto, para onde eu vou fazer oficina, é mais fácil o povo cantar, mas a toada nova do mestre Fabinho não é porque Maurício não quer aprender, é porque quando o Maurício chegar lá, Maurício vai ver mais algumas toadas novas, e cada uma toada nova, as antigas que tem, se você cantar é 3, 4, mas aonde eu chego, eu canto a toada do Estrela Brilhante, até porque eu pedi, ele disse, você é a única pessoa que pode cantar, só não me bota nessa treta, mas eu vou cantar. Eu não esperava você dizer isso. Viu agora? Viu? Me deu o microfone. Coisa que eu não quisesse. Mas ele ia lá em carnaval, e lá assim, volta e vou viajar. Posso cantar? Pode, mano. A única pessoa. Por quê? Porque é um cara que sempre teve respeito, sempre me considerou. Nós sempre fizemos trabalho aqui. Ele nos extraiu não raiz, nunca teve divergência de nação. Houve? Nunca haverá. Você queria botar fogo na vela? Nada aqui daí, velho. Quando eu for lá. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quando eu for lá, se eu chegar antes para ensaiar, eu vou poder sair no raiz? Eu vou poder sair no raiz? E no Estrela? É a minha pergunta. É porque não é no mesmo dia, né? Ainda não é no mesmo dia, não é na mesma hora, mas mais de um ano que vem tem esse problema aí. Como é que vai ser? Vai ser agora. Ó, tem umas perguntas dos telespectadores. Ah, você quer ouvir a resposta? Tá bom, então vou passar pra cá. Telespectadores. Gente, tem uma galera aqui online, tá? Então vou dar um salve da galera que tá vendo aqui, tá? Tem muita gente, assim, não vai dar pra falar com todo mundo não, mas tem a Vanderly França, deve ser da família de vocês, né? Pronto, sua irmã. Tem a Arthur Edilson, Ana Lopes, Laís Alves, Antônio Henrique, Diana Silvia, Luana Lopes, já falei, né? O pessoal tá dando tudo um salve aí pra vocês, pedindo a benção. Deus abençoe. Daniela Ramos, Maurício Pontel. E aí tem um pessoal aqui, o Maurício, na verdade, Pontel perguntou, né? Sobre a passagem do Raiz para o grupo especial, né? E o que vocês estavam pensando para fazer nesse ano, como é que vai ser as expectativas. Eu acho que só um pouco que o Zeca perguntou já, né? Maurício, Maurício tem que voltar um pouco a live lá, vai falar a resposta. Que chegou depois, tá? Mas ele perguntou se tem toada nova para esse ano, né? Porque ele está curioso. E a Daniela também pediu a sua benção, Valt. E é isso. É isso. Mais perguntas? Ninguém aguenta mais. Vamos tomar café? Eu tenho uma pergunta pro Valt. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Gordinho. Qual que é a sua memória mais antiga do maracatu? A sua, que você lembra assim, mesmo que você não estivesse dentro, a tua mais antiga.
aí. Todo mundo tem uma, né? É. A memória mais antiga e que está na minha mente. Isso. Eu sou muito chorão. E eu critiquei muito o Luiz de França. Quando o bate estava gostoso, né? As lágrimas dele caíam. E ele dizia: eu peço que nunca deixe isso se acabar. Qual é a resposta aí? Peço a vocês que nunca deixem isso se acabar. Pronto. E eu estou aqui seguindo, ó. Memória antiga. Não entendeu? Entendeu. Se tu entendesse, se vocês entendessem, fazia isso, ó. Porque foi uma resposta, você esperava que eu fosse fazer, né? Não, só isso. Talvez isso também ajudou aquilo que eu vi no passado, a questão do AD no terreiro de Paiadão, como o Maurício frisou, falou ali, entendeu? Eu acho, né, Maurício, que é onde tudo começa. Eu acho que é onde tudo começa. É ali, certo? Você sabia que na minha toada do Badawi, o nome mostra aquele pediatra que tem lá? Não. O Baobá. Gamba. A expressão vem de lá. O Baobá. Vê como uma coisa é ligada à outra. Né? Badawi, mané, debale, ojuba. Badawi, mané, debale, ojuba, ojuba. Catende bababa, catende babaoba, catende bababa, o miereu, o julate, catende babaoba, o miereu, badawe, male, levale, o juba, o julate, badawe. E o mestre Maurício adora ela, e eu sempre canto essa toada para ele, o Maurício. Eu vi esse cara cachado cabuloso. Sabe qual é? Sabe? Estrela, clareia a terra, estrela, clareia o mar, estrela, clareia a terra. Vai.
filhos no Gonga. Clareia o Gonga de beira-mar. Clareia seus filhos no Gonga. Clareia o Gonga de beira-mar. Clareia. A terceira foi. Queria fazer o barulho. Morou, mas mordeu. Tá vendo? Esse nojento me chamou de cachorro. Você não entendeu, não foi? Marcelo, meu irmão. Muito obrigado, gente. Eita. Obrigado, presidente da nação. Obrigado. Obrigado. Isso, rapaz. Não merece nem mais um abraço dos nojentos. Mexe Maurício aqui agora. Maurício aqui. A Manu, presidente da Raiz, presidente e mestre da Nação Oxalá. Gente, uma coisa nunca vista: 3 nações e um filho de nação. Nação da Oxalá, Raiz de África, Estrela Brilhante, Rochedo de Ouro. Quando alguém vai fazer isso? 1, 2, 3, 4. Rochedo de Ouro manda buscar 4 personagens, talvez um dos melhores que tem lá em Recife, Pernambuco. Com orgulho. Vocês viram a lição, não por ser meu filho, mas pelo talento que tem, pela sabedoria de Marcelo, a maestria de Maurício dentro do candomblé, explicar a vocês a diferença do Nagô e o para alguém não botar na mente e dizer assim, falando mal de fulano, falando mal de ciclano. Não, gente. É porque a nossa sabedoria não fica nos bolsos. Nós temos que difundir e explicar a vocês. Baque de Angola. Vocês ouviram explicar. Ninguém passou, ninguém para trás. Simplesmente mostrando a vocês aquilo que vocês não perguntam. E hoje eu me sinto feliz, honrado de estar aqui. A gente, quando vem ensinar, 70% a gente aprende de vocês. Gente, muito obrigado. Eu queria que vocês levantassem e dessem nas mãos, certo? E vamos fazer uma corrente positiva. Em agradecimento ao Pai, Oxalá, certo? Que nos dê muita sabedoria, que nos dê muita paz, saúde, felicidade. Gente, e quando nós regressamos para o nosso lar, queira nós encontrar o nosso lar gozando de paz, felicidade. Certo, irmão? E vamos fechar o nosso ciclo com o Pai Nosso e Maurício. Correto? Mestre Marcelo canta toada do Nação de Oxalá. Então tem que ser antes. Aquela toada, vai cantar. De Oxalá. Aqui você canta. Aqui você Oxalá do Nação de Oxalá. Rua de jangada, casa de pescador. De longe eu ouço esse baque no coque, Oxalá é senhor. Longe eu ouço esse baque, nação de Oxalá é senhor. De longe eu ouço esse baque no coque, Oxalá é senhor.
De longe eu ouço esse baque, nação de Oxalá já chegou. De jangada, casa de pescador, de longe eu ouço esse baque, no coque Oxalá é senhor. De longe eu ouço esse baque, no coque Oxalá é senhor. De longe eu ouço esse baque, no coque Oxalá é senhor. De longe eu ouço esse baque, nação de Oxalá já chegou. Você fecha. Deixa não. Sim. Deixa. Agora deu um. Meu Deus do céu, qual é? Tem tanta. A sua nova? Tem. Não. Raiz, levanta tua bandeira, que a brincadeira já vai começar. É carnaval de novo e todo o povo já está ali esperando as mãos. É carnaval de novo e todo o povo já está ali esperar. O som dos nossos tambores o povo conhece bem. O passeio das baianas o povo conhece bem. Minha joia, meu tesouro, pedra preciosa em ouro, um brilho maior não há. Raízes, minha joia, meu tesouro, pedra preciosa em ouro, vem brilhar no carnaval. A minha bandeira é a mais bonita, enfeitei com flores e laços de fita, e quando ela passa e arrasta a multidão, mostra que a princesa brilha no meu pavilhão. Toquem os tambores que as baianas vão dançar. Senhoras e senhores, o baque explosão já vai passar. O apito do mestre avisou a batucada, vai mostrar pro povo a força dessa pisada. Então, Oxalá, que procura todas as nações, porque a nação de Oxalá, a raiz de África, o seu gabinete, o Napoleão de Mestre Marcelo, o Mestre Maurício, Chico, Manuela, o presidente, o Walter Filho, infelizmente a Zeca, ao Gordo, enfim, a todo mundo. É muita emoção, bicho. Olha, eu vejo vocês aí com uma entrada da cabeceira da passarela, né? Não sei se o Mauro está sentindo isso, mas eu estou sentindo. É mesmo que veio vocês, não, né? Então eu quero agradecer a todos vocês de coração e vamos a um Pai Nosso, beleza? Bora! Bora! Bora, gente! Bora, gente! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Peraí, foi que vocês são evangélicos, é? Evangélicos, eles não sabem rezar. Eu não sei. Mas eu aprendo. Perdoa, desculpa aí você que está no lugar. Desculpa saber. Tá bom, gente? Tá bom, tá bom. Vamos fazer uma cheia. É isso aí, eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês que vieram de longe para compartilhar tantas histórias e sabedorias com a gente. Agradecer a todas e todos que estão aqui presentes, se permitiram nessa sexta-feira à noite fazer parte dessa roda de conversa. Parabéns pra gente, pra todo mundo. Manu, fala da lista de presentes. Quero aproveitar o momento muito concentrado e reforçar o convite para amanhã, sábado. Temos vivência de dança às 10 horas da manhã.
vivência de música com esse moço às 2h da tarde. Vai ter muitos ensinamentos. E aí o encerramento amanhã, perto das 5 para 6 horas. Tá bom? Venham, vai ser aqui. É aberto, convidem os demais. Não se esqueçam de assinar nossa lista de presença. Se ficou alguma inquietação que não saiu na roda, coloca na nossa caixinha de inquietações. Temos ali ao lado as camisetas das nações, camiseta do Rochedo, copos à venda, para contribuir com o movimento também financeiro das nações. E é isso, gente. Viva a cultura que faz a gente se encontrar. Estamos aqui junto hoje. Que isso aconteça muitas e muitas vezes nas nossas vidas. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar a foto de despedida? Bora junto aqui, gente. Vamos tirar uma foto bem bonita. Fotos maravilhosas do Diogo, que está aqui nesse movimento junto com a gente. Venham, venham, venham. É agora, venham. Música na frente da câmera ainda tá. Obrigada ao pessoal que esteve aí online, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Estamos aprendendo, prometemos melhorar sempre. Gente, vai. Vai.